Se eu te mostrar uma empresa que reportou mais de R$ 1 bilhão de lucro líquido em 2025, você provavelmente pensaria: opa, essa daí está nadando em dinheiro. Mas e se eu te contar que esse número, apesar de gigante, esconde uma realidade financeira completamente diferente? E se por trás desse lucro bilionário existir uma história de investimentos pesados, fluxo de caixa pressionado e uma conta de juros que mais parece um aluguel de um shopping center? Hoje, nós vamos além da manchete. Vamos mergulhar nos números que realmente importam. Eu sou a voz do balanço e o documento do dia é o release de resultados do quarto trimestre do ano de 2025 da Eneva, a gigante de energia que controla o gás do Parnaíba, o Ruby de Sergipe e os projetos que prometem mudar a matriz energética do norte do país. Aviso importantíssimo, de praxe e de lei, nada do que você vai ouvir aqui é recomendação de compra ou venda de ações. O nosso compromisso é traduzir o economês dos balanços para que você tome decisões com muito mais consciência e conhecimento de causa. A missão de hoje é clara: pegar os 6,5 bilhões de EBITDA, os 17 bilhões de dívida líquida e o preço da ação de R$ 26,71 e te responder uma única pergunta. A Eneva é um colosso energético à beira de um salto de geração de caixa, ou um castelo de cartas prestes a ser balançado pelos juros altos? Fique até o final porque vamos calcular o FCF Yield e o EV/EBITDA atualizados. O resultado vai fazer você repensar tudo o que sabe sobre valuation no setor elétrico. Para entender a Eneva, a gente precisa primeiro olhar para o termômetro do Brasil. Estamos falando de 12 de abril de 2026. O que aconteceu em 2025? Tivemos um ano de temperaturas elevadas e hidrologia desafiadora. E na prática, o que isso significa para a Eneva? Quando chove pouco, as hidrelétricas seguram água, e as termoelétricas da Eneva são ligadas. O relatório deixa isso muito claro. A Eneva gerou cerca de 2.700 gigawatts-hora apenas nos 2 primeiros meses de 2026. Isso é um sinal de que o sistema elétrico brasileiro precisa do gás da Eneva. Além disso, a empresa está surfando em duas ondas muito específicas. 1. A monetização da cadeia do gás. Não é só queimar gás para fazer energia. É vender o GNL no off-grid, fora da malha de gasodutos, para a indústria. 2. A consolidação de aquisições. Os ativos comprados no final de 2024, Linhares, Tevisa, Povoação, agora estão operando a pleno vapor e turbinaram os números de 2025. Guarde essa informação: 2025 foi o primeiro ano cheio com esses novos ativos. Isso fazendo a comparação com 2024 parecer um foguete, mas precisamos separar o crescimento orgânico do inorgânico. Agora vamos ao que interessa. Quanto dinheiro a operação gerou antes de pagar banco e governo? O EBITDA consolidado de 2025 foi de 6.506,8 milhões de reais. Isso é um salto de 66,8% em relação a 2024. Mas calma. Vamos abrir esse número peça por peça. Primeiro, as avenidas de crescimento. Ruby Sergipe. Aqui está a cereja do bolo. O EBITDA cresceu 520,8 milhões de reais no ano. Por quê? Porque a Eneva conectou o terminal de GNL à malha de gás e fez operações oportunísticas de compra e venda de gás. Isso virou um trading de altíssima margem. Comercialização off-grid. Esse é o filé do futuro. O EBITDA foi de 274,3 milhões de reais. Imagina vender GNL para caminhões e indústrias que não têm gasoduto. A Eneva está criando um novo mercado. Aquisições, Gás ES e óleo. As usinas compradas da antiga Linhares e Viana adicionaram R$ 1,5 bilhão ao EBITDA de 2025. Esse é o tal efeito inorgânico que eu falei. Segundo, as pedras no sapato. Exploração. Aqui o EBITDA caiu. Por quê? Despesas com G&G, Geologia e Geofísica. A Eneva gastou 402 milhões de reais procurando gás no Amazonas e no Paraná. Isso pressionou o resultado do segmento. Mas veja bem, numa empresa de petróleo e gás, gastar em exploração não é despesa, é investimento no futuro. Conclusão do EBITDA. O número é robusto, a margem EBITDA subiu para 35,3%. É um negócio altamente rentável, mas parte desse crescimento veio da aquisição de ativos. O crescimento orgânico do trading de gás é o que mais empolga. Agora, atenção máxima. Vamos falar do fluxo de caixa livre, FCL. Porque, como eu sempre digo aqui no canal, lucro é opinião, caixa é fato. O EBITDA foi de 6,5 bilhões. O fluxo de caixa operacional, FCO, foi de 5,67 bilhões. Pergunta: por que o caixa gerado pela operação foi menor que o EBITDA? Resposta: capital de giro e impostos.
A Eneva consumiu 495 milhões de reais em capital de giro e pagou 261 milhões de reais de imposto de renda. É normal em fase de crescimento. Agora, o grande drama: o fluxo de caixa de investimentos, CAPEX. A empresa está investindo muito. Foram 6,1 bilhões de reais em 2025. Desse total, 2,7 bilhões foram para o projeto Azulão 950, o novo grande projeto na Amazônia, e 2,7 bilhões para aquisição de equipamentos de geração de longo prazo. Resultado do fluxo de caixa livre, FCL, para o acionista. FCL, negativo em aproximadamente 441 milhões de reais. Interpretação crítica. Em 2025, a Eneva não gerou caixa livre positivo. A operação gera muito dinheiro, mas a empresa está queimando esse dinheiro e mais um pouco para construir o futuro e comprar equipamentos. Isso não necessariamente é ruim. Se o Azulão 950 for um sucesso, esse investimento vai gerar caixa por 20 anos. Mas o investidor precisa saber que, hoje, o dividendo não está vindo do caixa operacional corrente, e sim da estruturação de capital. Com o FCL negativo, você sabe como a empresa se financia? Com dívida. Valor da dívida líquida: 16,95 bilhões de reais. Alavancagem: 2,61 vezes. Esse é um número confortável para o setor elétrico, que normalmente trabalha com alavancagem entre 2,5 vezes e 3,5 vezes. A Eneva conseguiu reduzir o custo médio da dívida e alongar o perfil. Captou 2,4 bi em debêntures com vencimento de 15 anos. E sabe qual o impacto dos juros no resultado? Olhe o resultado financeiro: menos 1,28 bilhão. É por isso que o lucro líquido não é maior. A Eneva paga quase 1 bilhão de reais por ano só de juros sobre debêntures. Enquanto os projetos novos não entrarem em operação, o lucro contábil será pressionado pelos juros capitalizados. E sabe qual a boa notícia? A empresa tem 2,65 bilhões de reais em caixa para fazer frente a esses investimentos sem se afogar. Vamos ao lucro líquido reportado. 1 bilhão, 157 milhões. Lindo, não? Mas tenha cuidado. Se você olhar só para esse número, você vai ser enganado. E você sabe por quê? Por causa dos impostos diferidos e efeitos não caixa. Vamos à explicação. 1. Variação cambial do arrendamento. Isso é um efeito contábil do IFRS 16. Não sai dinheiro do caixa, mas afeta o lucro. 2. Efeito líquido das operações estruturadas. A comercializadora teve um efeito positivo de 342 milhões de reais na marcação a mercado de contratos futuros de energia. Isso significa que, no papel, os contratos de venda de energia para o futuro valem mais hoje. Mas esse dinheiro ainda não entrou no caixa. Ele só vai entrar lá na frente. Conclusão: o lucro líquido da Eneva está inflado por esses ajustes contábeis. Se tirarmos esses efeitos, o lucro caixa seria bem menor. Por isso eu insisto, foque no fluxo de caixa. Chegou a hora da verdade. Com a ação a R$ 26,71 em 12 de abril de 2026, vamos calcular os múltiplos. 1. EV/EBITDA igual a 10,5 vezes. O que isso significa? O mercado está pagando 10,5 vezes o EBITDA anual pelos ativos da Eneva. No setor elétrico, um EV/EBITDA entre 8 vezes e 10 vezes é considerado justo para ativos maduros. 10,5 vezes é um prêmio. Por que o mercado paga esse prêmio? Por causa do crescimento. Azulão 950, off-grid, reservas de gás. O mercado está precificando o que a Eneva vai entregar em 2027 e 2028, não o que entregou em 2025. 2. Preço sobre lucro igual 44,2 vezes. O que isso significa? Melhor ignorar este número. POL de 44 vezes é extremamente alto e distorcido pelos efeitos contábeis que expliquei no bloco anterior. Se você usar esse múltiplo, vai achar a ação caríssima e vai perder a análise real. 3. FCF Yield, o rei da análise. FCL do acionista, estimado para um ano normalizado, desconsiderando parte do CAPEX de crescimento ajustando o CAPEX de manutenção de 1,0 bi, teríamos um FCL para o acionista de 4,6 bilhões de reais. O valor do FCF Yield estimado ficaria em 9,0%. Interpretação: 9% de retorno sobre o caixa gerado. Com a Selic atual em patamares altos, vamos supor 13 e 14%. Um FCF Yield de 9% mostra que a ação não está uma barganha, mas está precificando um crescimento robusto para os próximos anos. Conclusão: a Eneva está levemente cara para o cenário atual de juros altos, mas justa se você acreditar que o Azulão 950 vai entrar operando sem atrasos e que o preço do gás vai se manter firme.
O que está funcionando? Teses positivas. 1. Ruby Sergipe. Virou uma máquina de dinheiro com arbitragem de GNL. 2. Off-Grid. É o novo player logístico de GNL do Brasil. As margens são altíssimas. 3. Reservas de gás. Relatório de certificação com reposição de reservas de 111% IRR. Isso significa que a empresa repôs mais gás do que produziu. Segurança energética para décadas. Principais riscos. 1. Execução do Azulão 950. O maior risco. Qualquer atraso ou capex adicional come o valor da empresa. 2. Alavancagem e juros. Se a Selic não cair, o custo da dívida vai continuar sugando o lucro líquido. 3. Dependência de despacho térmico. Se chover muito em 2026, a geração térmica cai e a receita variável some, o que pode destravar valor. Leilão LECAP 2026. O relatório cita a oportunidade de recontratação das térmicas a carvão e novos projetos. Se a Eneva vencer esses leilões com preços bons, o mercado vai reavaliar a ação para cima. Então, recapitulando, a Eneva entregou um resultado operacional espetacular em 2025, com EBITDA de 6,5 bilhões. A história da comercialização de gás é o grande diferencial competitivo. No entanto, o investidor precisa ter estômago para um fluxo de caixa livre pressionado pelo capex e um lucro líquido que, por enquanto, é mais contábil do que tangível. A ação a R$ 26,71 não é uma pechicha. É uma aposta na execução de um plano de negócios ousado. Se a Eneva entregar o Azulão 950 no prazo e vencer os leilões de 2026, o preço de hoje pode parecer barato no futuro. Se tropeçar, os juros da dívida vão pesar. Reforçando, isso não é recomendação de compra. É análise pura para você estudar. Gostou desse formato de análise detalhada dos números? Se inscreva no canal A Voz do Balanço e ative o sininho. Temos uma playlist inteira com avaliações completas de empresas da Bolsa. Deixe seu like se a análise te ajudou e me conta nos comentários. Você confia na execução do projeto Azulão da Eneva? Um abraço e até o próximo balanço.